Salve, salve galera! Muitas vezes a gente precisa fazer bloqueios mais sofisticados dentro da nossa rede, no sentido que a gente queira bloquear sites que possuem padrões específicos ou frases específicas. E para fazer isso, dentro das plataformas da FortiGate, eles possuem os recursos avançados de filtro web, que são chamados de Web Content Filter. Então na aula de hoje eu vou demonstrar aqui para você como você pode configurar um Web Content Filter no seu firewall FortiGate. Então, se você se interessou por esse assunto, já vai deixando aquela moralzinha no like, se inscrevendo no canal e marcando o sininho para receber as notificações. E sem mais delongas, bora para esse vídeo. Para o nosso vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o Web Content Filter. E se a gente lembrar daquela aula que eu vou deixar aqui no card para você, onde a gente explicou como que funciona o workflow do Web Filter do FortiGate, você vai lembrar que o Web Content Filter ele está meio que no meio desse workflow, exatamente posicionado como a gente está mostrando aqui para você. E o Web Content Filter ele faz parte dos filtros avançados do Web Filter do FortiGate. E o que a gente consegue fazer com esse tal Web Content Filter? Para a gente falar um pouco disso, eu trouxe a própria documentação da Fortinet aqui, onde ele fala que a gente consegue fazer o controle ou bloqueio de páginas web com base em conteúdos como padrões ou palavras-chave. Então vamos dar o exemplo aqui do seguinte: imagina que eu tenho um site que ele tem várias palavras, como por exemplo Vasco. Pô, Vasco é complicado, né? Então eu quero bloquear todas as páginas que tenham o nome Vasco. Eu consigo fazer esse bloqueio através do Web Content Filter. Ou mesmo eu posso fazer esse bloqueio através de padrões associados a frases. Então, se eu tiver uma frase, Vasco foi campeão, apesar de eu achar isso um pouco difícil, e se você é vascaíno, não fica bravo comigo, que eu sei o que é sofrer, você pode fazer o bloqueio também com base nessas frases. Então, a ideia do Web Content Filter é você conseguir bloquear ou fazer a exceção daquela página web utilizando esse conceito de frases ou de palavras. Legal? E você consegue fazer esse filtro através de duas maneiras. A primeira maneira é o que a gente chama de Yield Card. É um jeito mais simples e menos sofisticado de você fazer esse filtro. E também por expressões regulares, que aí você consegue atribuir filtros mais avançados e também conseguir uma melhor filtragem, uma melhor análise com base em expressões regulares. Então o Web Content Filter ele vai escanear a página ali como um todo. Então isso já ressalva aqui que você precisa ter o SSL Inspection habilitado para você conseguir utilizar esse recurso avançado do filtro web. E com base nesse scan de página, ele vai dar match ali nas palavras ou nas frases que você quer filtrar. E o Web Content Filter ele trabalha com um conceito que a gente chama de score. E o score padrão do Web Content Filter é de 10 e o threshold dele é de 10. Isso significa que, por padrão, caso a gente dê match em apenas uma vez ali naquela palavra-chave que você atribuiu, a página já vai ser bloqueada. Então vamos dar um exemplo. Eu quero que sites que contenham a palavra tomate sejam bloqueados. No momento que o FortiGate analisar aquela página web e tiver apenas uma vez escrito tomate, já era, vai tomar drop. Porém, vale ressaltar aqui que a gente consegue manipular esse valor. Então, ou seja, você consegue configurar esse threshold ou esse score de maneira manual via linha de comando, tá bom? Aqui vai ressaltar que o Web Content Filter ele possui algumas regras. E quais regras são essas? Primeiro, o score para cada palavra ou frase é contado apenas uma vez, mesmo que essa palavra ou frase apareça mais de uma vez em cima da sua página web. Outra regra que a gente tem que seguir aqui, o score para qualquer palavra ou frase está fora da marcação de quote. Esse quote aqui é um parâmetro do Web Filter também, tá bom? E por fim, a quote para qualquer frase
ela é contada somente se aparecer exatamente como está escrito. Então esse parâmetro aqui é muito importante, porque caso você queira fazer filtros com base em frases, ele somente vai contabilizar ali se tiver exatamente na forma como você escreveu. Aqui embaixo ele traz um exemplo dessa questão de score, de padrões e etc. Então, por exemplo, ó, se eu coloco um padrão relacionado a uma palavra, o score associado dela for 20 e o score adicionado toda vez que der match nessa aqui for 20 e o threshold for 20, então, embora apareça ali duas vezes a mesma palavra, apenas uma vez será contada e mesmo assim, ó, a página web vai ser bloqueada. A gente tem aqui também a questão da frase, né? Então, cada palavra aparece duas ou mais vezes, somente uma contada, dando um total aí de 40 de score, consequentemente a página vai ser bloqueada. Agora, se a gente tiver aqui, ó, uma frase, né, word or phrase aqui, ó, essa frase irá aparecer duas vezes, porém somente uma vez será contabilizada e a página vai ser bloqueada. Já quando a gente tem aqui, ó, que essa frase não apareça exatamente como está escrito, a página vai ser permitida. Então você tem que ter essa certa medida aí no momento de você utilizar o Web Content Filter. Mas as regras gerais são basicamente essas. A gente utiliza ou expressões regulares ou wildcard, e se der match na palavra em apenas uma vez, ó, já vai tomar um dropzinho. Legal? Então vamos mostrar isso aqui na prática, que eu acho que é o que você mais quer ver aqui, né? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu FortiGate. Enquanto está abrindo, eu vou fazer minha pausa para o café, porque todo mundo gosta de café. Beleza, e aqui no nosso gate, eu estou com o meu firewall aberto aqui, né, na página de configuração de web dele, mas logo aqui atrás eu também tenho o meu Remote Desktop. E aqui no meu Remote Desktop ele já está fazendo a operação de inspection, tá bom? Então se você não sabe como faz essa configuração de inspection, eu vou deixar esse vídeo aqui no card para você. Então se a gente usar aqui, por exemplo, o site da UCLA para fazer o teste, eu tinha um cliente que ele gostava bastante de usar esse site para fazer validação do inspection. Eu vou abrir ele aqui, ó. Você vê que o site abre normalmente, conexão está segura e ó, foi verificado pela Fortinet. Então meu inspection já está habilitado, apenas para demonstrar isso aqui para você. Se eu abrir o Google, você vai ver que está também verificado via Google. Legal? Então vamos lá no nosso Firewall novamente para a gente mostrar a configuração que vamos executar. Aqui dentro do nosso Firewall, a parte que você vai fazer a config de Web Content Filter é dentro da opção de Static URL. E dentro dessa opção a gente tem 4 parâmetros aqui. Ó, a gente tem o bloqueio de URLs inválidas. Você pode fazer também o filtro com base em URL. Porém, na nossa aula de hoje, vamos fazer o filtro com base no conteúdo. Esse filtro com base no conteúdo, basta a gente dar um Create New e ele é relativamente simples da gente configurar. Como, por exemplo, a gente tem o wildcard ou expressões regulares. Eu, particularmente, prefiro utilizar expressões regulares. E aqui dentro das expressões regulares, eu vou fazer tudo com base em uma palavra: tomate. Qualquer website que tiver a palavra ou o padrão tomate, ó, vai tomar drop, família, beleza? A linguagem desse padrão, você vê aqui que a gente tem a opção ocidental ou outros parâmetros, como por exemplo o chinês simplificado, o chinês tradicional, o japonês, coreano, enfim. Como a gente está no ocidente, vamos colocar o ocidente. Qual que é a ação que ele vai tomar para quando der match nesse padrão, ele irá fazer alguma coisa? E que coisa é essa? Bloquear ou fazer uma exceção? Cara, eu quero bloquear. E qual é o status desse filtro? O status desse filtro é de enable. Pronto. A minha configuração de Web Content Filter está pronta. Então você vê que é relativamente simples você conseguir implementá-lo. Então eu vou dar um OK aqui e a configuração basicamente está OK.
Agora, o segundo passo dessa configuração ele é um pouquinho mais chatinho, porque agora a gente tem que saber como que funciona ali a questão do Flow-Based ou Proxy-Based configurado no seu Web Filter. Eu vou deixar da forma como está hoje, ó, o Filter Set está Flow-Based no meu profile de Web Filter, tá bom? Então não estou utilizando o modo Proxy e vou dar um OK aqui para você. Apenas para efeito de ilustração, vou também te mostrar como que é a policy que está associada a esse Web Filter. Aqui dentro eu estou mostrando para você a policy associada a ele, ó. A policy associada a um Windows Lab para a internet na VLAN 100 com a origem, ó, setei bem especificamente a nossa origem 98.18.0.100, que é o IP do meu host. Aqui eu estou colocando o meu Web Filter que eu criei lá, que é o Web Filter Tier 4. E estou habilitando aqui, ó, o Security Profile de SSL, legal? E olha só o que eu configurei aqui no modo de inspeção da minha policy. Eu configurei, ó, como Flow Based. Então, o meu Profile Web Filter está como Flow Based e a minha policy também está como Flow Based. E o que isso implica na prática quando a gente for testar o acesso lá? Bom, bora testar aqui primeiro, né? Aqui no nosso navegador, você viu que a minha inspeção estava habilitada, ó, tanto que eu entrei tranquilamente no site da UCLA e o nosso certificado é o nosso certificado da Fortinet, tanto que quando a gente clicou em View Certificate, ó, olha quem aparece aqui, ó, Fortinet, a organização que está fazendo o proxy ali pra gente. Perfeito! Agora quando eu testar a palavra tomate, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Tomate. Eu consigo fazer a pesquisa no Google normalmente e eu vou tentar aqui acessar a palavra tomate dentro de Wikipedia. Então eu vou clicar aqui, ó. E olha só que interessante, cara. Você vai ver que ele não aparece a web page para mim, ó. Não está aparecendo nada. Ó, vou abrir aqui de novo, ó, um novo site, ó. A mesma coisa, ele não aparece para gente. Ele não aparece para a gente porque, primeiro, o Fire realmente está bloqueando essa comunicação, tanto que se a gente voltar no nosso Fire aqui, ó, bora dar uma olhada nele. Aqui no nosso Fire, em Login Reports, Security Events e dentro de Web Filter, olha só, eu estou tomando realmente bloco do meu parâmetro de Web Filter. Tanto que se eu analisar aqui, ó, a URL foi bloqueada porque possui aquela palavra que a gente setou. Tá, Matheus, mas por que, por exemplo, eu não consigo acessar a página? Eu sei que está bloqueando, mas por que não aparece nenhuma mensagem para mim? Não aparece nenhuma mensagem para o senhor, meu querido? Porque o perfil que a gente está utilizando está em Flow Based. Então essa configuração de Flow Based aqui no FortiGate realmente não vai aparecer para você. Tanto que, antes de eu mostrar a outra opção de Proxy Based, ó, eu vou remover essa configuração, vou dar um OK, vou voltar no meu navegador aqui do nosso PC, ó, e vou atualizar a página. A gente vai ver que ela vai funcionar. Vou atualizar aqui, ó, tomate, vamos ver se vai entrar. Ó. Entrou perfeitamente. Por quê? Porque a gente removeu o padrão. Legal, volta aqui no FortiGate agora. E aqui dentro do meu FortiGate a gente vai configurar o Proxy Based agora para ver a diferença dessas configurações. Então vou setar aqui o meu profile de Proxy Based. Beleza, Proxy, você já vê que muda ali até a cara das configurações de Web Filter. Vou colocar aqui Content Filter e vou adicionar um novo padrão chamado tomate. Vou bloqueá-lo, beleza? Assim como a gente fez anteriormente, a configuração é a mesma. Só que ao invés de eu utilizar o Flow Based, estou utilizando o perfil de Proxy Based. Vou dar um OK aqui. E agora, se a gente entrar lá na policy, eu quero fazer uma consideração contigo. Olha aqui. A policy, quando a gente coloca o Proxy Based lá no perfil, ele vai dar uma reclamação aqui pra gente, ó. Ele vai falar que o nosso perfil está configurado como proxy, mas a nossa policy está configurada como flow. Logo, os recursos de proxy não vão funcionar. Então você tem que vir e ajustar também a sua regra para operar em Proxy Based. Eu venho aqui, ó, Proxy Based, legal. E assim que eu configurei o Proxy Based, basta dar um OK
aqui pra gente. Configurado, a gente pode voltar nesse momento lá para o nosso navegador do PCzinho e ver o resultado de diferença. Bora ver aqui. Ó, na verdade, eu vou abrir uma página nova, google.com, vou procurar por tomate e vamos testar aqui, ó. Olha só, agora sim eu tenho a mensagem plotando na tela pra gente falando: ó, irmão, tá fazendo besteira aí e você foi bloqueado por causa da palavra que contém no conteúdo do website. Você pode acessar qualquer um deles aqui que você vai ver que realmente vai tomar esses bloqueios. Tá tomando drop e ele plota essas mensagens para mim. Então aqui você já vê de cara qual é a diferença de operação do proxy based para flow based. Se você estiver dentro de uma situação que o cliente deseja que seja explicitamente mostrado para o usuário esse bloqueio, você vai ter que fazer o uso do recurso do proxy based. Agora algo interessante aqui, ó. Se eu tentar acessar esse site aqui, ó, 12 benefícios do tomate, você vai ver que ele vai funcionar normalmente. Ah, Matheus, mas pô, então o seu filtro não está funcionando muito bem? Não, pelo contrário, ele está funcionando da forma como ele deveria. Por quê? Vamos fazer uma análise aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai analisar aqui, qual que é a categoria desse site, ó, Tua Saúde. Vou abrir aqui pra gente, ó, o Web Filter Lookup da Fortinet. Vamos abrir aqui pra gente ver. Aqui no Web Filter Lookup da Fortinet, se a gente fazer a pesquisa por tuasaude.com, olha só a categoria que ele traz pra gente, ó. A categoria de tuasaude.com é Health and Wellness, saúde e bem-estar. Se a gente vir aqui no nosso Fire, dentro da parte de SSL Inspection, vou entrar aqui. A parte de SSL Inspection, ele traz aqui algumas exceções para inspeção SSL. Isso é padrão de LGPD, né? Padrão aí de mercado. Normalmente a gente não faz inspeção dentro de recursos de financeiros, recursos de saúde. Aqui a gente está colocando aqui informações privadas e procura de emprego. Então, dentro dos sites que são categorizados como essa forma que está mostrando para você, eles não vão ser inspecionados. Logo, se eles não vão ser inspecionados, o tuasaude.com ela está categorizado como saúde e bem-estar. Então, significa que quando essa request para esse site bate no meu FortiGate, ele está dentro dessa categoria, consequentemente, ele não será inspecionado. Então, se ele não será inspecionado pelo meu SSL Deep Inspection, quando a gente analisa aqui o resultado do site para o usuário, ó, você vai ver que ó, nosso FortiGate não está fazendo nenhuma inspeção mesmo. Tanto que o certificado é Let's Encrypt, nem é Fortinet. Então, por esse motivo, embora a palavra tomate esteja aparecendo aqui, esse site ele bypassou esse filtro porque ele é considerado como um site de saúde e não um site de tomate. Você entendeu aqui o conteúdo. Mas se você acessar qualquer outro aqui site, ó, na verdade que não esteja categorizado como saúde e bem-estar, a gente vai receber esse bloco sem maiores problemas. No mais, o que eu tinha para passar na aula de hoje era apenas isso, e eu espero que essa aula tenha sido informativa para você, e muito obrigado por assistir. É nóis!